porque ele está representando um sacerdócio eterno. Não quer dizer que ele viveu eternamente, não está dizendo que ele era Deus, apenas porque ele aparece e some e ninguém sabe praticamente nada sobre ele. Então, ele é um tipo aí de sacerdote que Jesus assumiu, esse tipo de sacerdócio, sem princípio, sem fim, né? Um sacerdócio eterno. Então, Jesus está onde? Está à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, era um sacerdote que ofereceu o melhor e mais perfeito sacrifício. Qual é? Ofereceu-se a si mesmo, um sacrifício perfeito, único e eterno. E o seu sacerdócio não tem fim, ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Continua lá intercedendo. Tópico 3, figura de Jesus. Filho do homem, Jesus tem uma genealogia que em Mateus remonta a Abraão, Mateus 1, 1 e 2. E em Lucas vai até o próprio Deus, Lucas 3, 38. Mas como filho de Deus, ele é eterno, não possui genealogia. João 1, de 1 a 3. Nesse sentido, Melquisedeque é uma figura perfeita de Cristo. Hebreus 7, de 1 a 6. Isso não significa que Melquisedeque fosse eterno ou uma pré-encarnação de Jesus Cristo. O que o autor sagrado diz é que este personagem, apesar de sua importância, não possui uma biografia escrita. Moisés foi inspirado a não registrar o nome dos pais, a idade, a procedência, nem o dia de sua morte. Humanamente, Jesus tem lá o quê? Os seus pais, né, o seu nascimento, tem a sua morte, tem toda a sua vida registrada. Isso humanamente. Mas Jesus não começou a existir a partir do seu nascimento aqui na Terra. Ele já existia antes. Não tem princípio de dias. Não existe um dia na Bíblia que fez assim, a partir de hoje Jesus nasceu. Não, como Deus não. Ele é Deus. Deus não tem princípio de dias, nem fim de dias. Ninguém pode dizer que Deus nasceu no ano tal, ou que Deus morreu no ano tal. Não existe isso. Então, como Deus, ele não tem princípio nem fim de dias. Então, olha só, é eterno. Então, Melquisedeque, o que aconteceu? Quando Moisés escreve o livro de Gênesis, então Deus não dá a ele o dia que Melquisedeque nasceu. De que família é Melquisedeque? De onde ele veio? Para onde ele vai? Que dia que ele morreu? Não diz nada. Por quê? Porque ele é um sacerdote do Deus Altíssimo, que vai ser o quê? Um tipo, esse sacerdócio dele é um tipo de sacerdócio de Jesus Cristo. Um sacerdócio eterno, que ninguém também pode registrar. Que dia começou? Que dia vai terminar? Então é uma coisa assim que não tem princípio e não tem fim. É eterno. Então veja aí a importância desse sacerdócio de Melquisedeque para o sacerdócio de Jesus Cristo. Porque quando falar em sacerdócio de Jesus Cristo, você pensa nesse sacerdócio de Melquisedeque, como é que é? Não quer dizer que o sacerdócio de Jesus depende do sacerdócio de Melquisedeque. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Apenas a Bíblia está usando aí o sacerdócio de Melquisedeque, uma pessoa que não tem genealogia registrada na Bíblia, não tem um dia da morte registrado na Bíblia, para comparar, para nós entendermos o tipo de sacerdócio de Jesus Cristo. Mas não quer dizer que o sacerdócio de Jesus Cristo depende do sacerdócio de Melquisedeque. Nada disso. É apenas que Deus usa esse sacerdócio para nos explicar que tipo de sacerdócio é o de Jesus. Então é um sacerdócio eterno. E qual tipo de ordem? É de Arão, que passava de pai para filho? Não. O sacerdócio de Jesus não passa de pai para filho. Ele exerceu um sacrifício. E esse sacrifício é perfeito, é único, serve para sempre. Não precisa ficar oferecendo sacrifícios diários como oferecia Arão e seus familiares. Então olha só, é diferente esse sacerdócio de Jesus. Ele fez um sacrifício só, serviu para sempre, é perfeito. Vamos então à parte número 2.
Abraão, o gentio. Abraão era tão gentil quanto eu e você quando Deus o chamou a formar o povo escolhido. Deuteronômio 26:5. No entanto, pela fé, tornou-se pai da nação hebreia e de todos os que creem. Tópico 1, então, aí, o pai da nação hebreia. Tópico 2, o pai dos crentes. Tópico 1, o pai da nação hebreia. Deus precisava de uma nação através da qual pudesse redimir a humanidade, segundo anunciar a Adão e Eva, Gênesis 3:15. Esta nação teria de vir da linhagem de Sem, o filho mais velho de Noé, Gênesis 9:26-27. E como todos sabemos, Abraão era semita, antes era Abrão aí no caso. Sua escolha evidenciou-se por uma fé inabalável em Deus, Romanos 4:3. Nele seriam abençoadas todas as nações da terra, com a proclamação do Evangelho de Cristo, Gênesis 12:3. Afinal, Jesus, segundo a carne, veio da descendência de Abraão, Mateus 1:1. A missão da família hebreia, portanto, era testemunhar ao mundo acerca do amor, da justiça e da palavra de Deus, Romanos 9:4-5. Apesar da aparente falha de Israel, sua missão foi plenamente cumprida, pois a salvação chegou-nos por intermédio dos judeus. Então veja só, assim como Deus disse lá no Jardim do Éden para Adão e Eva, ele prometeu ali que enviaria um descendente nascido de mulher que pisaria a cabeça de Satanás, que venceria o pecado. Ele estava formando ali o que? Um plano de redenção da humanidade, um plano aí para salvar a humanidade do seu pecado. Então, veja só, nesse plano incluía o que? Tinha que fazer uma família, um povo diferente na terra, escolhido, um povo separado, um povo que amava a Deus, um povo que queria obedecer a Deus. Então Deus precisava de um povo para que desse povo nascesse Jesus aqui na terra, o Salvador. Por isso que a Bíblia diz o que? Lá em Gálatas o que? Que Deus diz o que? Os descendentes. Quando Deus promete, ele diz que o descendente, não diz os descendentes, ele diz o descendente que vai fazer o que? A obra de salvação do homem. Então, quando Deus chama Abrão, Abrão estava onde? Lá na Mesopotâmia, lá no Iraque, né? Pertencia àquele povo ali, descendente de Sem, filho de Noé. Então Deus chama Abrão. Abrão era um homem temente a Deus, embora vivesse no meio de um povo que não era muito temente a Deus. A maioria vivia na idolatria. Então veja só que Deus chama Abrão, e Abrão é um tipo de pessoa que tem fé em Deus. Então olha só, assim como no tempo de Noé, Deus achou Noé, então agora no tempo de Abrão, Deus achou Abrão. No meio daquele monte de gente que havia ali, Deus olha e vê Abrão, que Abrão tem fé em Deus, acredita em Deus, tem desejo de conhecer a Deus, de agradar a Deus. Então Abrão é chamado. Então dessa família que vai nascer a partir de Abrão, Deus vai fazer um povo diferente na terra, um povo que obedece a Deus, um povo que quer agradar a Deus, um povo que representa a Deus. Para que Deus chama Abrão então? Quando Deus chama Abrão, ele tem em vista quem? Um descendente de Abrão que vai nascer muito depois, que é o quê? Jesus Cristo. Então Jesus vinha descendente de um povo que Deus havia escolhido na terra. E vinha da descendência de Abrão. Pode ver lá, a salvação vem dos judeus. Jesus disse isso para a mulher samaritana. Então Jesus veio da família de Abrão. Veja bem, por parte de mãe e por parte de um pai adotivo. Então, ele é desta família de Abrão. Então esse povo descendente de Abrão era para representar Deus na terra. Eles não foram muito bem nisso, porque se corromperam várias vezes, caíram em idolatria várias vezes, mas foram eficientes nesse propósito de Deus, que era nascer dali o descendente, né, de Abrão, que
salvaria o homem dos seus pecados. Esse é Jesus, que veio do céu, é eterno, mas nasceu como homem aqui na terra. Então, na família de Abraão, que depois se tornou que é Abraão. Então, olha só. Então, o papel deles era esse. E Deus cumpriu, então, a sua promessa usando a família de Abraão. Daí é que veio, então, Jesus, que nos salvou. Olha só, através de Abraão, da fé dele, toda a raça humana pôde ser salva. Olha só, que bênção maravilhosa. Por isso que, figuradamente, se diz que nós somos filhos de Abraão, porque temos a mesma fé de Abraão. Fomos salvos através de Jesus Cristo, que veio da família de Abraão. E nós precisamos de quê? Da fé que Abraão teve. Nós precisamos de quê para ser salvos? A graça de Deus já nos deu, Jesus. Nós precisamos do que agora? Da fé de Abraão. Para acreditar nisso. Não é? Então veja só, tudo se encaixa perfeitamente. O plano de Deus era esse. Ele precisava de alguém nascer na terra, descendente de Abraão, e que nunca pecasse. Esse levaria os pecados sobre ele, morreria em nosso lugar. Então nós, acreditando nisso, estaremos salvos. Então tudo se realizou dentro do plano de Deus. No tópico 2 aí fala o pai dos crentes. Quando chamado por Deus, o gentil Abraão creu e sem demora aceitou-lhe a ordem. Imediatamente foi justificado. Gênesis 15:6. A partir daquele momento passou a ser visto pelo Senhor como se jamais tivesse cometido qualquer falha. Um homem justo e perfeito. Enfim, um amigo de Deus. Isaías 41:8. Por esse motivo, todos que creem em Deus, à semelhança de Abraão, são tidos como seus filhos na fé. Gálatas 3:7. Então veja só, quando Abraão é chamado, é o quê? Um gentil, como qualquer outro. Não existia ainda judeu e gentil. Todos eram gentios. Então ninguém pode dizer, para a gente ser salvo precisa ser judeu. Não. Abraão foi justificado, foi declarado justo, sem pecado. Por quê? Por causa da sua fé em Deus, não porque era descendente de judeu. Na verdade, ele é o pai, né, dos judeus que viriam depois. Antes de existir o povo israelita, judeu, já existia, então, todos eram o quê? Gentios. Então, Abraão veio desse povo. Então, nós, todos, quando nós acreditamos na promessa de Deus, nós também recebemos a salvação, porque nós acreditamos no que nós não vemos, é fé. E Abraão agradou a Deus pela sua fé. Ele acreditou, saiu da terra dele sem saber nem para onde ia. Por quê? Acreditou, confiou na palavra de Deus, na promessa de Deus. E assim a sua vida foi. Toda a sua vida foi feita de o quê? Acreditar nas promessas de Deus. De ter fé em Deus. Toda a sua vida ele foi acompanhado dessa fé, toda a sua vida. Durante toda a sua vida ele teve que exercer essa fé. Então nossa vida também é assim. Por isso ele é chamado nosso pai na fé. Mesmo tipo de fé nós temos que ter toda a nossa vida. Nós vamos caminhando com essa fé em Deus. A nossa amizade, nossa intimidade com Deus vai crescendo pouco a pouco. E nós vamos confiando cada dia mais em Deus. Vamos depositando a nossa confiança mais nele. E ele vai podendo cuidar cada dia mais de nós. É assim que acontece. Então veja só que Abraão é chamado amigo de Deus. E nós? Será que nós podemos ser chamados amigos de Deus? Será que nós temos sido aí amigos? Temos essa intimidade, conversamos com Deus, ouvimos Deus falar conosco? Como é que está a nossa vida? Que amizade nós temos tido com Deus? Na parte 3 nós temos aí a ocasião da bênção. Então, por causa da captura de Ló por Quedorlaomer, rei de Elão, o patriarca viu-se obrigado a formar um exército para libertar o sobrinho. Gênesis 14:14. Na volta, já vitorioso, é recebido então por Melquisedeque.